Porque apesar dos vilões estarem adotando padrões de vilões exatamente de forma idêntica aos que foram adotados nos Estados Unidos, porque o Alexandre de Moraes ainda tem o physique do role, que é a cara de um vilão perfeito. O cara parece ter saído de um filme do James Bond, do Sean Connery. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E vocês vão me perdoar hoje porque um pouco resfriado aqui, as pessoas que pensam que eu tô com a cara de abatido, não tô com a cara de abatido por conta de nenhuma tristeza da vida, não. A vida anda muito feliz. Eu tô com a cara de abatido porque tô realmente resfriado, então aqui, perdoem o funga-funga. Também não tô usando das mesmas substâncias que certos deputados que gostam de processar os outros no exterior. Tô só realmente resfriado. Mas eu queria pedir a vocês, antes de tudo, que se inscrevam nos canais, né? A gente tem o canal do Fio Diário, que precisa da sua inscrição, o canal do Paulo Figueiredo Show, que é o nosso canal principal hoje aberto no Brasil, o canal do Paulo Figueiredo Oficial, para quem estiver assistindo com VPN, e o canal da TV Flórida. Não deixe de colocar também no canal da TV Flórida. Bom, eu vou ter que começar o programa de hoje, querendo ou não, falando da sessão do julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal sobre o golpe da Disney. Primeiro eu quero agradecer aqui as pessoas que acompanharam ontem aqui o meu react ao vivo, porque vocês fizeram com que nós tivéssemos mais audiência ao vivo do que o canal do YouTube do Supremo Tribunal Federal. Um feito aqui, salva de palmas para vocês da audiência. E, em segundo lugar, eu quero falar sobre a conversa que nós tivemos ontem no fim do programa. Eu fiz o react aqui, falei que teve momentos no depoimento onde ele foi bem, apresentou, por exemplo, a visão dele de outras pessoas que tinham falado das urnas, podia ter sido melhor articulado também nessa parte, mas trouxe muito bem ali o momento onde o Paulo Gonet faz uma pergunta vergonhosa sobre o brigadeiro que está da reserva, colocando as tropas à disposição. Foi um dos momentos mais constrangedores que eu já vi no tribunal, porque o cara é procurador-geral da República, então passar um vexame desse não é mole. Mas, de um modo geral, eu chamei a atenção para o que realmente importava, né? E o que significa isso? Significa que esse tribunal, esse julgamento tinha pouca importância do ponto de vista jurídico, esse interrogatório, e uma grande importância diante do Tribunal da Opinião Pública, porque o Tribunal do Supremo Tribunal Federal é consenso que não é um tribunal honesto, que aquilo é uma farsa, o que está acontecendo, né? E que o presidente Bolsonaro será condenado à prisão por décadas. Isso já é um consenso. Esquerda e direita, aliados e adversários. Importante que a vida como ela é. O presidente Bolsonaro será condenado. Então, o que restava ontem? Ora, o que restava ontem era a discussão no Tribunal da Opinião Pública. E aí entra o meu trabalho, que muita gente, eu sempre chamo a atenção para isso, eu já estou nesse ramo há um certo tempo. Então, de tempos em tempos, geralmente as pessoas com QI mais baixo, e elas não têm culpa de ter o QI mais baixo, porque QI é uma coisa inata, elas têm mais dificuldade ainda de entender o que eu faço. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que como analista, como um jornalista que faz análise política, eu tenho que dizer para vocês as coisas como elas são, né? Então, eu não sou assessor do presidente Bolsonaro. Sou, no máximo, eleitor dele e alguém que compartilha dos mesmos objetivos para o Brasil. E eu sempre disse isso, inclusive para ele. Já contei aqui em diversas oportunidades que, quando eu conheci o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos,
Eu afirmei a ele que eu não era bolsonarista e a reação dele sempre foi muito tranquila. Ele riu, brincou, etc. e tal. O Carlos parece não entender isso, mas o Jair entende bem, o Eduardo entende bem, o Flávio me parece entender bem e o próprio Jair, obviamente, entende bem. Que nós estamos alinhados, nós temos a mesma visão para o Brasil, propósito para o Brasil, e eu quero muito que o presidente Bolsonaro retorne à presidência do Brasil, porque acho que ele, dos nomes que se apresentam, ele é o melhor dos nomes. E eu sempre vi isso, desde, digamos assim, 2024, como uma enorme possibilidade, né? Depois do retorno do Donald Trump, eu sempre disse, eu acho que o Brasil, como vive problemas parecidos com os Estados Unidos e tem uma sociedade que é semelhante culturalmente, o Brasil segue um rumo parecido com o dos Estados Unidos. A gente citou isso aqui várias vezes, né? O fenômeno Trump, o fenômeno Bolsonaro. Depois, o establishment roubando uma eleição do Trump, o establishment roubando uma eleição do Bolsonaro, né? A forma como buscaram fazer o expurgo dos patriotas nos Estados Unidos e no Brasil, 6 de janeiro nos Estados Unidos, 8 de janeiro no Brasil, enfim, a própria semelhança nos discursos, nos combates da esquerda, nos argumentos, a perseguição jurídica, a tentativa de tirar o Donald Trump da disputa na base do tribunal e jogá-lo na prisão, a tentativa de com o presidente Bolsonaro. E eu olho para a opinião pública do Brasil e dos Estados Unidos e vejo como ambas reagem a determinados símbolos e arquétipos. Então a minha função, como um bom analista, e eu acho que eu acerto bem mais do que eu erro, é tentar entender para onde as coisas estão indo. E eu tenho dito a vocês que eu estava bastante confiante na possibilidade do presidente Bolsonaro retornar à presidência de forma análoga ao que aconteceu com Donald Trump. Volto a dizer, não são casos idênticos, mas são casos semelhantes, análogos. E o que eu quero dizer com isso? Eu sempre falo que eu dou muito valor à visão do psicólogo Carl Jung a respeito do que é o inconsciente coletivo e como que as pessoas formam as suas opiniões. O que é esse negócio de opinião pública que o Walter Lippmann chamou de opinião pública, né? O que é isso? Como as pessoas formam as suas opiniões? Como que as pessoas raciocinam? Quais são as bases, as imagens, as referências que elas têm? Isso, essa base de referências que o Jung chamou de inconsciente coletivo, né, que parece um papo difícil, né, mas é um conjunto de arquétipos e símbolos universais que moldam como nós vemos e como é que a gente interpreta o mundo, mesmo que de forma inconsciente. E para você entender os rumos da política, você tem que entender os arquétipos. Vejam, por exemplo, tanto o presidente Donald Trump como o presidente Bolsonaro estavam em uma posição arquétipica, ou arquetípica, se você preferir, que é o arquétipo do bode expiatório. O bode expiatório é representado pelo inocente, que está carregando todos os pecados de um determinado grupo, sendo levado ao matadouro para a expiação desses pecados. Ora, no caso, Donald Trump era inocente nos Estados Unidos, e estavam levando ele, o Trump simbolizou isso perfeitamente numa frase que entrou para a história. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Onde ele disse, olha, eles não me odeiam, eles odeiam a vocês, eu só estou no caminho deles. Essa é uma frase histórica do Donald Trump. Então, ele estava lá para pagar pelos pecados das pessoas comuns de direita, né? O movimento conservador, esse movimento populista. Então esse é o arquétipo. O presidente Bolsonaro da mesma forma, um homem inocente, claramente inocente, sendo levado ao matadouro para a expiação desses pecados. E eu digo isso, que o maior símbolo disso, né, o arquétipo perfeito, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cordeiro que perdoou todos os pecados do mundo. Ele é a representação pura, completa, dessa verdade universal que permeia o inconsciente coletivo. Então, mas obviamente, esse é um arquétipo que se refere e que se repete em vários lugares.
Por isso que você tem muitas culturas que têm ideias de sacrifício de virgem, sacrifício de criança, sacrifício de inocente, né, para o espírito do coletivo. Isso é uma figura impressa no inconsciente coletivo de todos os povos. E esse não é o único arquétipo, mas é um arquétipo poderoso. Então, quando você associa esse arquétipo do bode expiatório a outro arquétipo, que segundo o Carl Jung é o arquétipo mais poderoso que existe, que é o do herói, que o Joseph Campbell explicou numa jornada, né, que é aquele cara que enfrenta o calvário, sai vitorioso, né, ele vai, enfrenta, vai para o fundo do poço, tem uma experiência transformadora e volta vitorioso e derrota o dragão, derrota o vilão, etc, etc. Invencível, imbatível. Esse é o herói. Então, em termos de opinião pública, não há nenhum arquétipo mais poderoso do que o arquétipo do herói. Então, pense do ponto de vista de como as pessoas raciocinam, como era positivo ver a perseguição que o presidente Bolsonaro estava sofrendo. E vendo que qual foi o efeito que isso teve nos Estados Unidos. Lembra? Trump foi perseguido e, por conta disso, foi assim que ele se firmou candidato a presidente. E, pelo amor de Deus, antes que digam que eu estou comparando o presidente Bolsonaro a Jesus Cristo, toda vez que eu vou dizer que eu estou invocando um arquétipo e a pessoa entende, você está comparando, eu perco a fé no povo. Porque, assim, uma sociedade onde o nego tem esse grau de burrice não tem como subsistir. Não tem como subsistir. Uma pessoa que pensa que arquétipo é a mesma coisa que comparação, juro pra você, se você pensou isso, eu tenho uma dica. Olha pra sua parede e, dá uma cabeçada com força pra ver se reseta. Às vezes, se resetar, acerta ali um parafuso que tava solto, etc. Porque é evidente que eu não tô falando de uma comparação. Né? Jesus é a encarnação máxima de uma verdade que tá no inconsciente coletivo e que se repete em todas as coisas do universo. Todo filme que você assiste trabalha com esses arquétipos, pelo menos os bons, né? Todos eles são compostos por uma jornada do herói. De Star Wars a Batman, de Harry Potter a Pinóquio, de Frozen a Moana. Todos eles têm a versão da estrutura da jornada do herói que está impressa. Por que todo filme é igual, meu Deus? Ora, porque ele está expressando... Por que você para olhar a história de um cara que tem um sabre de luz e que ele tem um passado que ele não conhece, ele encontra... Por que você para? Por que você para olhar um cartoon, um desenho animado de uma mulher que sai para desbravar os oceanos? Por que você para olhar isso? Ora, por que essa história te gera interesse? Ora, porque essa história reflete alguma coisa da realidade que você que não é tangível, mas que todo mundo para ver. E como é que todo mundo para ver e tem interesse pela mesma coisa, pela mesma estrutura de história? Ora, porque isso está no inconsciente coletivo. E você tem sucesso na política quando você consegue entender a forma como as pessoas entendem o funcionamento do mundo e você se utiliza disso para contar uma história ou uma narrativa. Algumas pessoas fazem isso instintivamente, outras pessoas fazem isso artificialmente. Pablo Marçal, por exemplo, Mr. M, ele é um cara que sabe disso que eu estou falando e faz isso, parte instintivamente e parte conscientemente. E é isso que me leva a uma enorme preocupação no caso do presidente Bolsonaro. Porque apesar dos vilões estarem adotando padrões de vilões exatamente de forma idêntica aos que foram adotados nos Estados Unidos, aliás, eu não diria de forma idêntica, não, eu diria assim, de forma superior, porque o Alexandre de Moraes ainda tem o physique do role, que é a cara de um vilão perfeito. O cara parece ter saído de um filme do James Bond, do Sean Connery. O Voldemort, como disse agora, o cara é uma figura vilanizável. Então o vilão é o melhor dos vilões. E aí a gente tem o presidente Bolsonaro como herói.
E há várias características positivas. Mas o herói precisa se portar como herói. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se você olhar essa fotografia, olhar essa imagem, você vai ver a diferença de um herói enfrentando o Calvário e de alguém que não tem a dimensão do papel que estava interpretando. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.